Alvíceras, alvíceras. Olá você, muito bem? História da igreja através de seus principais personagens. Hoje o nosso sexto vídeo, aliás, nosso quinto vídeo, já nem sei mais qual é a posição, na ordem nessa série de vídeos sobre Santo Agostinho. Eu acho que é o quinto já. E evidentemente que nós não faríamos um único vídeo para Santo Agostinho, um dos principais nomes da igreja de todos os tempos. Então, estamos aqui no quinto vídeo. Hoje trataremos sobre filosofia de ensino de Santo Agostinho e outras coisas também. Passemos então a leitura. Estamos no Wikipedia, no verbete, não é nem verbete o nome, né? Digamos assim, no item Agostinho de Hipona. Verbete é para dicionário. Aqui é uma enciclopédia eletrônica bem robusta. Então, nesse item aqui de Santo Agostinho, vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Filosofia de ensino. Agostinho é considerado uma figura muito influente na história da educação e uma de suas primeiras obras, De Magistro ou De Magistro, que significa do professor, contém muitos de seus pensamentos sobre o tema. Durante sua vida, suas ideias foram mudando conforme foi encontrando novas direções ou formas melhores de expressá-las. Finalmente, já nos seus anos finais, escreveu as Retratações ou Reconsiderações, em latim Retractationes, revisitando suas obras mais antigas e melhorando alguns textos. A partir dela, fica claro que Santo Agostinho acreditava que a educação era uma busca incansável por compreensão, significado e verdade, que sempre deixa aberto o espaço para a dúvida, o desenvolvimento e a mudança. Então, é aquela frase, né, daquele poeta espanhol, cujo nome não me lembro, onde ele disse assim, quando ensinares, ensinas também a duvidares do que ensinas. É mais ou menos isso. Não é bem exatamente isso, não, porque Santo Agostinho não ensinava que era para aquele que ensinasse ao aprendiz a duvidar daquilo que ele ensina, né? E Santo Agostinho, evidentemente, aliás, nenhum dogmático católico cristão pode ensinar isso. Imagina só, você vai lá evangelizar, ou você vai lá ensinar teologia lá na sua faculdade de teologia, ou falar no púlpito da sua igreja, no altar da paróquia X, Y, Z, seja o que for, e você, na condição de sacerdote, padre, pastor, você não pode ensinar aqueles que estão lhe ouvindo a duvidarem do que você está ensinando, né? Há sim um expediente muito comum e muito recomendável, que é você, quando ensinar, fazer como os bereanos, né? Os crentes bereanos da igreja primitiva. Eles conferiam lá na escritura se o que aquele pregador está falando procede. Isso sim, você pode ensinar: olha, o que eu estou falando aqui para vocês, não acreditem de primeira, confiram lá na palavra, confiram lá na Bíblia, enfim, para ver se o que eu estou dizendo bate com a escritura sagrada. Isso você pode dizer. Agora é um pouco diferente, né, do que o poeta espanhol disse: quando ensinares, ensinas também a duvidares do que ensinas. Não é a dúvida pela dúvida, né? O objetivo não é duvidar, né? Se você já tem uma palavra rema, se você já tem uma certeza, uma verdade já estabelecida, você será burro ao ensinar que a pessoa duvide dela. Não, você tem que ter a convicção: não, se eu tenho a verdade, eu tenho a verdade, ponto final. Eu vou ensinar a verdade e não vou ficar ensinando a duvidar, né, da verdade que eu sei que eu tenho. Então, uma pessoa que vai evangelizar, uma pessoa que é cristã e tem o chamado para evangelizar o próximo, ele não pode, na hora que evangeliza, dizer para a pessoa: olha, mas não acredita em mim não, duvide de mim. Não, claro que não, você tem que acreditar em mim. Você tem ou não tem a verdade, né? Tem, você tem a verdade, você é filho de Deus, você é servo de Jesus, não é isso? Você é filho de Deus Altíssimo, você é discípulo de Cristo, você foi encontrado pela verdade de Jesus, alcançado pela salvação de Cristo. Então você
ressurge para uma nova vida, né? Uma vida de verdade. Você não pode ter dúvida de que você foi alcançado por Deus, por Jesus, de que você foi adotado pelo sacrifício, por Ele, através do sacrifício sangrento dele. Você não pode ter essa dúvida. Então, se você não tem essa dúvida, você também não pode passar para os outros terem também. Você não pode ensinar que os outros também tenham. Vamos lá. Gary N. McCloskey identificou 4 encontros de aprendizado, aulas, na abordagem agostiniana à educação: as experiências transformadoras, a jornada em busca da compreensão, significado e verdade, o aprendizado com os outros em comunidade e a criação dos hábitos de aprendizado. Segundo ele, Agostinho acreditava ainda que o diálogo, a dialética e a discussão eram as melhores formas de aprender e que este método deveria servir de modelo para as aulas. Ou seja, a dialética, a discussão, o debate. Agostinho também introduziu a tese das 3 diferentes categorias de estudantes, às quais os professores deveriam adaptar seus estilos de ensino: a dos que foram bem educados por professores de renome, a dos que não foram educados e a dos que tiveram uma educação pobre, mas acreditam terem sido bem educados. Com os primeiros, o professor deve tomar cuidado para não repetir o que já aprenderam e deve desafiar cada estudante com matérias que ainda não domina completamente, ou seja, o desafio como sendo trampolim para o aprendizado. Sem desafio não há aprendizado, né? Com o estudante que não recebeu educação, o professor deve ser paciente e estar disposto a repetir os temas até que eles os compreenda, e deve ser simpático também. Então, se com relação aos que já sabem, você deve colocar desafios mais difíceis para aumentar ainda mais o conhecimento deles, com aqueles que não sabem, você deve ter paciência, amor, perseverança, né? E adotar a seguinte palavra: repetição. Repetição, né? Repetição. A repetição, que é, arquissabidamente, uma das melhores maneiras de você ensinar um aluno. Por exemplo, você tem lá nos países do Oriente muito essa questão de repetição. No Japão, na China. Japão, por exemplo, aqui no Brasil você tem o Kumon, que é exatamente isso aí. Basicamente é repetir, né? E dá frutos, dá resultados. Com o estudante, assim, a parte mais difícil, né? Com o estudante que recebeu uma educação, mas uma educação inferior, e acredita-se alguém que ainda não é. Ou seja, ele acha que sabe, mas não sabe. Aí é mais complicado. Para estes, Agostinho reforçou a importância de mostrar a diferença entre ter as palavras e ter a compreensão, e de ajudá-los a permanecerem humildes em seus processos de aprendizado. Agostinho introduziu a ideia de professores respondendo positivamente às questões que possam receber de seus estudantes, mesmo quando forem interrompidos. Agostinho também criou o estilo contido de ensino, que assegurava a compreensão completa de um conceito pelos estudantes através de táticas simples: não bombardeá-los com matéria em excesso, foco em um tópico por vez, ajudar na compreensão do tema ao invés de avançar a matéria rapidamente, antecipação de questionamentos e, finalmente, ajudar na resolução de dificuldades e na busca pela solução dos problemas. Então vou repetir: táticas de Santo Agostinho, que ele ensina para se ensinar, para se dar aulas, né? Especialmente para alunos complicados, que acham que sabem e não sabem, ou aqueles que não sabem também. Primeiro, é um estilo contido de ensino, ou seja, sóbrio, nada de ficar fazendo dancinha, cantarolando, não, é estilo sóbrio. Vamos ter seriedade na hora de ensinar, nada de ficar professor pirueta, nada disso, né? Então vamos lá, o estilo sóbrio do professor vai passar uma sobriedade também para os alunos, vai assegurar a compreensão completa de um conceito pelos estudantes através das seguintes táticas. Primeiro, não bombardear com muita matéria em excesso. Se a cabecinha deles
não consegue compreender na velocidade que você acha que deveria compreender, então você não tem que bombardear, você tem que segurar o freio, né? Você tem que puxar o freio e ir devagarzinho. Vamos devagar, tá? Então vamos um por um, conteúdo por conteúdo, matéria por matéria. Adotar um foco em cada tópico por vez. Então, capítulo tal tem um tópico A, B, C e D. Então vamos no A. Entendeu o A? Passa para o tópico B. Entendeu o B? Passa para o C. Terminou o C? De preferência ainda faz um resumo do A, do B e do C, para fazer uma fotografia final de tudo que você aprendeu naquele capítulo, e depois passa para o capítulo 2, tá? Depois, ajudar na compreensão do tema ao invés de avançar a matéria rapidamente. Então, peraí, você vai aborda o tema, ensina o tema, mas vamos trabalhar aquele tema, se for possível, se der tempo, antes de passar para o próximo. Trabalhar com exemplos, com trabalhos, com saídas a campo, com vídeos, com N coisas. Bom, aí vem foco em um tópico por vez, ajudar na compreensão do tema ao invés de avançar a matéria rapidamente. Antecipação de questionamentos. Então você já sabe mais ou menos, você é um bom professor que as perguntas que os alunos farão. Você já sabe, claro que você já sabe. 90% das perguntas que farão, você já sabe que farão. Então você já se antecipa, né? Você não precisa deixar a dúvida surgir na cabeça do aluno, que se irrita o aluno, faz ele cansar, desistir. Se você já sabe que essa dúvida vai aparecer lá na frente, se você puder antecipar o questionamento, sem tumultuar muito a exposição ordenada dos conteúdos, é melhor. Aí vem ajudar na resolução de dificuldades e na busca pela solução dos problemas. Então você tem que ajudar o aluno a resolver os problemas, né? Outro exemplo de uma grande contribuição de Agostinho para a educação foi seu estudo sobre os estilos de ensino. Segundo ele, existem dois estilos básicos: o estilo misto, que utiliza a linguagem complexa, por vezes exibida, para ajudar os estudantes a enxergarem a arte e a beleza que está por trás do tema estudado, e o estilo grandioso, que não é tão elegante quanto o misto, mas é apaixonado e sincero, e tem como objetivo inflamar uma paixão similar a do professor no coração dos estudantes. Então, o estilo misto é aquele estilo grandiloquente. Na verdade, eu acho que os nomes aqui deveriam ser o oposto, né? O estilo misto é que seria o estilo grandioso. O estilo misto é o grandiloquente. O estilo misto é o estilo pomposo, de linguagem rebuscada, né? De maior, digamos assim, seriedade, sisudez, né? De, assim, com expressões mais finas e recorrência a vocabulário mais técnico, etc e tal. O estilo grandioso, que na verdade é o estilo mais simples, mas não chega a ser simplório, é o estilo que faz, mais apaixonado, que faz o aluno querer gostar como o professor gosta daquele assunto. Então é o professor mais apaixonado, o professor que é mais emotivo naquilo que ensina. Muito bem, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Ainda teremos mais alguns vídeos ainda sobre Santo Agostinho. No próximo vídeo veremos as obras dele. Até lá, se Deus quiser.